Agora sim, boa noite, irmãos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas que você vai assistir isso. Nós estamos gravando isso no dia 24 de junho, aqui às 20 horas, na igreja. Eu até falei para o Lincoln aqui, só para justificar, talvez se vocês virem o fone, aqui é um retorno, porque está tendo outras atividades aqui na igreja, então eu tive que colocar o fone para não ouvir os outros, né? E para ouvir a minha voz aqui. Vamos só orar rapidinho para a gente começar o estudo aqui da visão panorâmica do livro de Miqueias, né? Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento aqui. Nós vamos falar da tua palavra. Eu peço que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê temor, Senhor, e sabedoria para falar, ainda que de uma forma panorâmica, Senhor, mas da tua palavra. Abençoa aqueles que irão ouvir, Senhor. Prepara cada coração. Ajuda-nos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Bom, irmãos, como eu ia dizendo, aliás, como eu já orei, nós vamos falar aqui sobre o livro de Miqueias, né? O estudo, para quem já vem acompanhando, aqui a escola dominical, é um estudo panorâmico, né? Não é, portanto, não é um estudo aprofundado. Eu destaquei apenas alguns versículos onde a gente vai dar uma paradinha, dar uma lida melhor, né? Mas é uma visão mais geral, mais ampla, né? Como os irmãos já sabem. Muito bem. Falando propriamente, vamos entrar propriamente então aqui no livro de Miqueias. Os textos que eu separei, inclusive, para ser projetado e para eu fazer o estudo também, eu me vali da da NVT, né, a nova versão transformadora da Bíblia, porque o livro de Miqueias é um livro muito complicado, meio complexo, né? E por isso eu usei, inclusive, a versão nessa linguagem para facilitar a compreensão. Confesso para os irmãos que tive que ler várias vezes para compreender alguma coisinha para poder passar aqui para vocês, né? Mas vamos lá. Primeiro, uma noção introdutória aqui do livro, ingressando agora no estudo propriamente dito. O livro de Miqueias é o sexto livro dos profetas menores, né? De acordo com a tradução judaica, portanto, ele é o sexto profeta menor, o sexto livro da Bíblia, dos profetas chamados profetas menores. No Antigo Testamento grego, porém, Miqueias está situado em terceiro lugar, depois de Amós, depois do livro de Amós e depois do livro de Oséias. Amós e Oséias, aliás, também são profetas menores, eles são contemporâneos, são profetas contemporâneos de Miqueias. E muito embora eles sejam inclusive de uma geração após, né, Miqueias. E tem também um outro profeta que é já não um profeta menor, mas o profeta maior, né, como assim é chamado, que também é contemporâneo de Miqueias, que é o profeta Isaías. E esse sim, bastante conhecido, livro bastante difundido, divulgado, né, da Bíblia. Isaías, embora fosse um pouco mais jovem, né, embora Miqueias um pouco mais jovem, né, do que Isaías, eles são relativamente contemporâneos. Ele é mais jovem que Isaías e mais velho que Amós e Oséias, né? Uma geração posterior de Amós e Oséias, não anterior. Não lembro se eu fiz confusão nessa parte aqui, irmãos. O livro de Miqueias também, ele é equiparado, ele pode ser comparado, na verdade,
ao livro de Isaías, sob o ponto de vista de sua eloquência, né, e do poder dele, né, do poder da palavra dele, do poder das profecias, dos oráculos que ele proferiu, né. Como eu disse, muito embora seja menos conhecido, mas é bem equiparado ao profeta e ao livro de Isaías, né. A estrutura do livro de Miqueias, como eu já disse para vocês no início, eu tive que ler algumas vezes para compreender alguma coisa, né? Mas a estrutura do livro é de difícil compreensão. Isso de acordo com os teólogos, né? De acordo com os estudiosos, é de difícil compreensão. Imagina para nós leigos, né? Mas o que a gente percebe, a característica, uma grande característica, talvez a principal no livro de Oséias, de Miqueias. Perdão, irmãos, eu estou até meio me perdendo, porque vocês não têm ideia do barulho que está aqui. Está tendo bihop ali embaixo e realmente tá difícil de concentrar. Mas, enfim, vamos seguir, que o Senhor nos dê graça, né? Como eu estava dizendo, uma característica muito presente aqui no livro de Miqueias é que quando a gente começa a ler o livro, a gente vai perceber que ele vai alternando o tempo todo, né? Entre um discurso de julgamento, né? Um discurso de ameaça, de julgamento, de juízo, e também um discurso de salvação. Vai alternando entre julgamento e salvação, julgamento e salvação. O livro todo é marcado por essa alternância, né? Existem algumas passagens muito famosas no livro de Miqueias. Talvez as pessoas até citem, talvez sem saber, né? Mas nós podemos destacar aqui, como eu disse, muito embora ele não seja muito conhecido, um livro muito conhecido, né, muito popular, mas tem pelo menos umas 3 passagens bastante famosas aqui. No Antigo Testamento, evidentemente, né? O texto, primeira passagem famosa, Miqueias, eu não vou ainda colocar aqui não, mas Miqueias 4, de 1 a 5, né? Depois nós vamos ler mais para frente lá, que é uma passagem muito importante, mas é o texto que descreve a elevação do monte por Deus, né? Lá, quando a gente for ler, os irmãos vão entender do que eu estou falando. O segundo texto muito importante, e esse conhecidíssimo mesmo, é o texto que prevê a vinda do Messias, a vinda de um Messias, do Messias, na verdade, Jesus Cristo, né? Oriundo de Belém, a vinda de um governante oriundo de Belém, né? Isso está em Miqueias 5:2, né? E até eu já vou colocar aqui, isso é depois retratado aqui no livro de Mateus, é citado, é o cumprimento, na verdade, de Miqueias 5:2, né? Que é onde fala que, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os reis magos do Oriente a Jerusalém. Em Belém da Judéia responderam a eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Como eu disse, isso aqui, Miqueias Mateus aqui, 2, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 2, 5 a 6, que foi o que eu acabei de ler, isso aqui é uma referência expressa, portanto, a Miqueias 5, 2, capítulo 5, verso 2, tá? Depois os irmãos, eu acho que é interessante, aliás, quando assistem aqui a escola dominical, tá com o texto, a Bíblia na mão, né, o texto na mão para ir acompanhando, tá certo? Porque esse texto, por exemplo, eu não vou colocar aqui. Mas enfim. O terceiro texto também
bastante conhecido, muito famoso, está lá em Miqueias 6, capítulo 6, versos 6 a 8, que também depois eu vou projetar mais para frente quando a gente for falar aqui do livro, mas é o texto que relaciona a justiça, a misericórdia e a humildade como as características que Deus deseja ver em seu povo, né? Muito bem, vamos falar agora também da autoria do livro, né? E do contexto histórico em que ele foi escrito. O autor do livro é Miqueias, né? O profeta Miqueias. O significado do nome Miqueias, né? Que é uma forma, na verdade, Miqueias é uma forma mais longa, né? Do nome Micaías, né? E Miqueias significa quem é como Javé ou Yavé. Miqueias, ele é da cidade de Moresete. Se a gente for ver ali no capítulo 1, verso 1, o livro começa assim, Miqueias de Moresete, né? Eu confesso que a primeira vez, quando eu tinha lido isso, já há algum tempo, na minha ignorância eu achava que Moresete era o pai de Miqueias, né? Mas na verdade o livro aqui não está se referindo à ascendência dele, né? E sim ao local, a cidade natal dele. Aliás, em relação à ascendência dele, muitos estudiosos, embora não haja um consenso e uma certeza a respeito disso, mas muitos estudiosos acreditam que não há uma menção à ascendência de Miqueias pelo fato de que talvez ela não seja tão proeminente, né? Por isso que talvez não seja citado. Mas isso é mais até do campo especulativo e do campo de estudo, né? Enfim. Mas a cidade natal, como eu disse, é Moresete, fica ali ficava, né? Enfim, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E muito embora ele seja natural de Moresete, o seu ministério todo se deu na cidade de Jerusalém, né? O profeta Miqueias, ele é citado também uma única vez, apenas em um outro lugar, em um único outro lugar no Antigo Testamento, né? Que está lá esse eu vou colocar para os irmãos, está lá em Jeremias. Opa. Sim. Jeremias capítulo 26, 17 a 19, né? Vou ler aqui, se os irmãos puderem acompanhar aí. Então, alguns dos anciãos do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: lembrem-se de quando Miqueias de Moresete profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: o monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Esse texto aqui, irmãos, né, essa fala aqui aconteceu um século após o ministério de Miqueias, né? E ela diz respeito ali ao profeta Jeremias, que ele estava profetizando também contra Judá, contra Israel, né? E aqui a gente vê o seguinte nesse texto:
quando o rei Jeoaquim, né, subiu ao trono de Judá, tanto os sacerdotes, os falsos profetas, queriam matar Jeremias, porque ele estava proferindo justamente essas profecias de juízo contra Judá por conta do seu pecado. Então, esse texto retrata justamente um ponto em que alguns anciãos ali intercederam pela vida de Jeremias, né, e citaram justamente o ministério do profeta Miqueias, né, que também, assim como Jeremias, trouxe, na época dele, um século atrás, tinha trazido uma profecia de julgamento. Aliás, várias profecias de julgamento, como eu disse para os irmãos no início. O livro é julgamento e salvação. Julgamento e salvação. Existe essa alternância, né? Mas, enfim, assim como Jeremias trazia uma profecia de julgamento. Mas Joaquim, né, queria ver Jeremias morto, agiu, portanto, completamente diferente do rei Ezequias, que alguns também teólogos dizem que foi, aliás, o rei Ezequias, como nós lemos aqui, ele se arrependeu, e pelo arrependimento dele, Deus não enviou o juízo naquele momento, né? Deu o livramento inicial contra a Assíria, inclusive, né? Mas então, alguns estudiosos dizem que não teria sido nem em decorrência das profecias de Isaías que o rei Ezequias se arrependeu, né? Seria em razão das profecias de Miqueias que ele teria se arrependido, né? Seguindo aqui, irmãos, o período do ministério de Miqueias, ele também está descrito ali em Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Fica muito claro ali o período em que ele exerceu o ministério dele. Foi durante os reinados do rei Jotão, né? Aliás, o rei Jotão, que é filho do rei Uzias, para quem ainda não assistiu à pregação do domingo passado, foi a Flávia, minha esposa, que trouxe uma pregação a respeito da vida do rei Uzias. Eu encorajo os irmãos a assistirem, porque foi, de fato, uma grande bênção. Deus usou poderosamente a vida dela. Mas, prosseguindo, irmãos, Jotão, então, ele reinou, o ministério, perdão, o ministério de Miqueias, ele abrange 3 reinados. O reinado do rei Jotão, que é mais ou menos não, que é de 750 a 732 a.C. Depois passa também pelo reinado do rei Acás, que é de 732 a 716 a.C. E também o reinado de Ezequias, que nós acabamos de ler aqui, inclusive, o exemplo, né? Que durou de 715 a 686 a.C. Não se sabe ao certo em que data que começou esse ministério, dentre esses anos aqui. O fato é que passou por esses 3 reinados, né? Agora vamos falar um pouquinho, fazer, melhor dizendo, uma análise literária, bem por cima também, né, a respeito do livro. Há praticamente um consenso entre os grandes estudiosos, entre os grandes teólogos, né, de que Miqueias não proferiu esses oráculos, né, essas profecias, todas de uma vez só, né, mas elas foram proferidas, né, durante os anos do seu ministério, né, durante os vários anos do seu ministério, como nós vimos aqui, passou por 3 reinados, né. E o livro também, isso também é incontestável, praticamente incontestável também, que o livro de Miqueias, ele não obedece uma cronologia, né? Não obedece
a cronologia, aqui seguindo os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, são 7 capítulos do livro, aliás, esqueci de dizer isso, né? Essas profecias, não estão descritas aqui em ordem cronológica, é isso que eu quero dizer, né? Muito embora, logo no início do livro, Miqueias prediz a captura de Samaria, né, pelos assírios, e também a invasão de Senaqueribe, e também a invasão de Senaqueribe, a tentativa, na verdade, ali de Senaqueribe chegar até Judá, né, e também no final do livro, Miqueias ele descreve também o cativeiro babilônico, que também isso foi posterior aqui à invasão dos assírios ao reino do norte, né, Israel, Samaria, né, mas enfim, no final ele descreve também o cativeiro babilônico de Judá, do reino do sul, e também a restauração desse povo, do povo de Judá e do povo de Israel, enfim. Uma outra coisa também que é praticamente um consenso é que há duas mensagens, né, que é aquilo que há duas fases, melhor dizendo, que é aquilo que eu disse no início. Há duas fases de mensagens aqui no livro, há duas fases de mensagens de julgamento, né, de ameaça e de salvação. Essas são as fases. Eu peguei aqui um esqueminha, né, que fica muito fácil. Aliás, eu sugiro aos irmãos que quando forem ler o livro de Miqueias, que leiam por esse esqueminha, dá uma olhada no esqueminha, né, e lê, porque facilita muito a compreensão. Para mim facilitou demais, né? Mas o esqueminha aqui, como eu estava dizendo, a primeira fase, né? A gente vê ali a primeira fase. A primeira fase de profecias, de julgamento e salvação está consubstanciada nos capítulos 1 a 5 do livro do livro de Miqueias, né? O julgamento de Deus, do capítulo 1, verso 2, até o capítulo 3, verso 12, nós temos ali o julgamento de Deus sobre a apostasia e o pecado social em Samaria e em Jerusalém. Isso também está claro no capítulo 1, verso 1, que as profecias de Miqueias são dirigidas tanto ao reino do norte, né, Samaria, como ao reino do sul, Jerusalém, tanto contra Israel como contra Judá. Muitas vezes eu vou falar aqui Israel, mas não me referindo propriamente ao povo do norte, mas Israel, a nação Israel como um todo, tá certo, irmãos? Talvez eu não seja tão preciso nessa técnica aqui. Mas o fato é que as profecias de Miqueias eram para Israel como um todo, tanto Samaria, o reino do norte, como Jerusalém, que estavam separados nessa época, né? Como os irmãos sabem. Enfim, a segunda fase, né? Então, a primeira fase nós vemos primeiro uma palavra de julgamento e depois, na sequência, uma palavra de esperança, que está lá nos capítulos 4 e capítulo 5, né? Aí depois vem uma segunda fase também de julgamento e de salvação, né? De mensagens de salvamento e salvação, que está ali nos capítulos 6 e 7. A disputa ou a acusação, né, de Deus com Israel, que está no capítulo 6, verso 1 a 8. A repreensão de Deus aos pecados sociais, mais uma vez, de Israel, né? Israel como um todo aqui, está no capítulo 6, versos 9 a 16. E também o profeta lamenta a situação de Israel, está lá no capítulo 7, versos 1 ao 7. E finalmente uma palavra de esperança de novo, né? Uma palavra de salvação, uma palavra de esperança,
que são os salmos de esperança e louvor de Miqueias, né? Que eles estão lá no capítulo 7, versos 8 a 20. Como eu disse, irmãos, se puderem, quando forem ler o texto, acompanhar isso daqui, facilita bastante mesmo a compreensão, porque o livro não há um consenso que não é muito fácil de se compreender, e imagina pra gente que é leigo, né? Enfim. Quanto ao estilo do livro, vou correr aqui, né? Mas o estilo do livro do profeta Miqueias, nós podemos dizer que, apesar dessa difícil compreensão, né? Estou frisando isso, mas nós vemos que essa difícil compreensão é até mesmo por conta do hebraico, viu, irmãos? Da língua hebraica, das palavras, foi escrito em hebraico, evidentemente, Antigo Testamento, né? Mas, apesar dessa difícil compreensão, ele tem um grande vigor literário, né? Miqueias é considerado, na verdade, um grande mestre com as palavras. Ele foi um mestre com as palavras e também com as imagens, né? Não me refiro aqui a imagens de escultura, nada disso, mas as profecias, né, que constam, inclusive, das palavras dele. E isso está muito bem ilustrado, essa parte desse vigor literário aí, desse estilo literário bonito, né? Isso está muito bem caracterizado, bem descrito aqui, em Miqueias capítulo 1, versos versos 10 a 16. Nesse trecho aqui, eu vou postar uma outra... postar não, vou apresentar aqui uma outra coisa envolvendo esse texto de Miqueias 1, 10 a 16. Mas esse trecho de 10 a 16, ele traz, na verdade, uma descrição profética, né, da rota que seria feita, né, e foi feita depois, né, pelo exército de Senaqueribe, né, assírio, quando ele estava rumando para Jerusalém, né, quando ele ia atacar Jerusalém. E aqui, como eu disse, no capítulo 1, 10 a 16, está descrita aí essa rota, né? E o profeta Miqueias, ele faz aqui um jogo de palavras. Isso é muito interessante. Ele faz um jogo de palavras por meio do qual ele relaciona os nomes das cidades e o destino de cada uma delas, né? Nessa profecia e o que ia acontecer com a passagem aí do rei do Senaqueribe, né? Mas, irmãos, a maioria das traduções não consegue transmitir exatamente essa relação que ele quis trazer aqui no 10 a 16 do capítulo 1, né? Mas nós vamos tentar colocar aqui uma ideia do que seria mais ou menos o que ele quis dizer ali. Isso aqui, segundo um tradutor, um grande tradutor da Bíblia, de Antigo Testamento, né? Um teólogo escocês chamado Moffat, eu não sei como é que se pronuncia exatamente, mas é um teólogo escocês, foi muito respeitado, e ele diz que seria algo mais ou menos próximo a isso daqui, né? Essa aqui é uma tradução livre para o português, tá, irmãos? Ele não traduziu em português, evidentemente, né? Mas enfim, e lá tá, e seria mais ou menos assim, aí o dos 10 ao 16. Ele estaria dizendo mais ou menos isso, ó. Nada contes em Contolândia. E esse é a rota. Aqui é a rota pela qual passou o exército de Senaqueribe, né? Para ir para Jerusalém, né? Enfim, ó, nada contes em Contolândia. Ele vai narrando a destruição, né? Não lamentes em Lamuriápolis. No solar do pó se comerá poeira.
A vila elegante fugirá nua, vale forte não se salvará. Os muros de campo murado virão abaixo. Uma dose amarga bebe a vila dos remédios. Espera, Jerusalém, cidade da paz, que Deus te envie à guerra. Prepara os corcéis da batalha, ó homem de barra guerra. Sião principia a pecar, igual aos crimes de Israel. Para a boa vida, sua última despedida. Em logramento cairá os reis de Israel. Né? É como se tivesse, mais ou menos, eu ousei a colocar isso aqui para talvez ilustrar, é como se ele tivesse também fazendo uma profecia para Bauru, se nós estivéssemos lá nesse caminho, nessa rota, né? Mais ou menos assim. E Bauru, que será comida como um sanduíche, né? Como um lanche, né? Uma brincadeira aqui, mas é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Isso é muito bacana ver, muito bonito ver essa arte, né? Eu já falei disso outra vez quando estive aqui, como o Senhor gosta da arte, né? Como ele prima por essas coisas, mas enfim, nós não temos tempo até para falar disso. Vamos falar, irmãos, da mensagem teológica aqui, entrando mais vamos dizer assim, num conteúdo mais espiritual, né, vamos dizer assim, aqui do livro, né, ou até da aula aqui. O ponto central aqui do livro de Miqueias, sob o ponto de vista teológico, é o julgamento divino contra o pecado, né? Israel e Judá, ambas, né, elas estão completamente afastadas do caminho do Senhor. E os pecados são basicamente dois aqui que a gente pode ver. O primeiro pecado é o pecado da idolatria, né? Mas uma idolatria num sentido mais amplo, assim, né? O pecado quanto ao culto, uma apostasia, né? Por assim dizer. E aqui está lá em Miqueias 1, 5 e 7, ele descreve esse pecado aqui. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é o responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para se plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com pagamento da sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Né? Então esse é o primeiro pecado, o pecado da idolatria, da apostasia, o pecado, né, em relação ao culto. Né? O segundo pecado, nós já falamos isso lá no início, mas é o pecado da injustiça social, né? São os pecados sociais. E isso está mais ou menos claro lá também. Tem outros versículos, né, mas separei esse. Em Miqueias 2, capítulo 2, versos 1, 2, 8 e 9. Eu vou ler aqui para os irmãos, está colocado ali, né? Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos. Levantem-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência, oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixem a família dele sem herança. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam em farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo o que Deus lhes deu. Né? Então nós vemos, irmãos, aqui
que os cidadãos de Israel, né, Israel agora, é, Israel como um todo, e os líderes religiosos, eles rejeitavam, né, rejeitaram o caminho do Senhor. E nós vemos também que eles tinham aqui uma falsa segurança no Senhor. Mesmo estando de costas para Deus, eles tinham uma falsa segurança. Porque, ao contrário do que Miqueias estava apontando aqui, que eles estavam errados, que eles estavam fora dos caminhos do Senhor, que estavam pecando pecados sociais, pecados de apostasia, de idolatria, né? Eles diziam que Israel estava seguro. A gente vê isso em Miqueias 3, capítulo 3, verso 11. Os governantes julgam, eu estou correndo um pouco por causa do tempo, tá? Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Né? Então eles tava tudo de ponta cabeça, mas não vai acontecer nada com a gente. O Senhor é conosco, né? Eles eram falsos profetas, né, irmãos? E isso aqui, aliás, isso que nós acabamos de ler, tudo isso daqui, infelizmente, se a gente olhar para fora, olhar no nosso país aí, em outros eu não posso falar, mas se olhar no nosso país, nós vamos ver que tem muito desses falsos profetas, iguaizinhos a esses aqui da época de Miqueias, né? Que estão completamente apostatados, né? Pecados sociais terríveis, né? Subjugando o povo, extorquindo o povo e dizendo isso daqui, que com eles não vai acontecer nenhum mal, porque o Senhor está no meio deles, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Mas é por isso, irmãos, nesse contexto aqui, é por isso que o Senhor então imprime o seu juízo ao povo de Israel, né? O julgamento sobre o pecado é a nota predominante aqui do livro de Miqueias. Muito embora o julgamento seja o ponto mais alto, né, o ponto principal talvez do livro, existem também várias pitadas de graça, né, várias pitadas de esperança, de salvação, né? Por exemplo, separei aqui, ó, Miqueias capítulo 2, versos 12 e 13, né? Aqui é um texto já mais tranquilo, né? Mais tranquilo não, é um texto que prevê a depois o retorno, né, de Israel, que fala assim: algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram, juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará, né? O que nós vemos, perdão, irmãos, é que, em resumo aqui, o desejo do Senhor, inclusive quando ele envia o juízo para o povo dele, é justamente fazer com que esse povo caia, por assim dizer, caia na real, né? Para que eles vejam, entendam o lamaçal em que eles estavam, que eles se meteram, né? E que o povo se volte para Deus, né? Para que o povo ame e haja com justiça. Essa é uma grande mensagem do livro de Miqueias, né? Para que o povo ame e haja com justiça. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, né? O Senhor chamando o povo de volta para si, né? E isso a gente vê na passagem que talvez seja a passagem mais famosa do livro de Miqueias, né? De acordo, inclusive, com a tradição judaica, né? Essa passagem aqui é um resumo de toda a lei do Senhor, né? E, aliás, quando eu tomei posse no meu cargo,
A Flávia me deu um relógio, minha esposa me deu um relógio que com a inscrição, mandou escrever no fundo dele. Está escrito exatamente aqui o versículo 8, não o versículo todo, só um pedacinho dele, porque não caberia tudo, né? Mas que pratique a justiça e ame a misericórdia, né? Mas enfim, vamos ler o texto aqui, que seria o resumo de toda a lei, né? Segundo a tradição judaica. Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém. É maravilhoso esse texto, né, irmãos? Como eu estava dizendo para vocês, esse texto aqui seria então o resumo do resumo da lei. Porque se a gente for ver lá, o Salmo 15 já é considerado um resumo também da lei do Senhor, né? Ali no Salmo 15 a gente encontra 11 preceitos ali. Mas aqui é o Salmo 15 espremido, né? Seria, vamos chamar de o suco da lei, né? Em que ficaram apenas 3 preceitos, né? 3 preceitos. Os fundamentais seriam, então, que em primeiro lugar é a justiça, né? Pratique a justiça, a misericórdia, né? Ame a misericórdia, e a humildade, ande humildemente com o seu Deus. Esse seria, então, de acordo com a tradição judaica, o resumo de toda a lei. Que é isso, na verdade, que o Senhor espera de nós, né? A gente vê que no versículos 6 e 7 que ele afasta qualquer tipo de religiosidade. A religiosidade, na verdade, a religiosidade nos afasta de Deus, né, irmãos? O que o Senhor está preocupado é com o nosso coração mesmo, que nós sirvamos a Ele dessa maneira, né? Com justiça, com misericórdia e humildade. Aliás, a palavra que misericórdia, né? O grego, o hebraico dela, ela no hebraico, eu não sei pronunciar a pronúncia correta, mas é Shezed, né? Shezed. E ela tem também o sentido de bondade, né? De misericórdia, bondade, fidelidade também, né? Fidelidade. Então seria justiça, misericórdia, fidelidade e humildade. E caminhando para o final aqui, irmãos, né? Agora nós vamos ver o que o livro aponta, né? O que ele faz em relação ao... Como que ele aponta em relação ao Novo Testamento, né? Porque nós estamos falando do Antigo Testamento, evidentemente, os irmãos sabem, né? Mas as profecias de Miqueias, como nós já vimos lá em Miqueias 5:2, né? Que ele predisse que o Messias, o Senhor Jesus, viria de Belém, né? De Belém Efrata, diz lá, enfim. Mas e esse talvez seja o maior de todos os apontamentos, né, do livro de Miqueias aqui para o Novo Testamento, que é justamente a predição do Senhor, a predição do Messias, do Senhor Jesus vindo de Belém, né? Mas além desse apontamento para o Novo Testamento, nós temos um outro aqui que eu queria destacar para os irmãos, que é uma profecia que teria aqui um cumprimento escatológico, né? Muitas das profecias, na verdade, do livro de Miqueias, né, elas já foram cumpridas. E essa que eu vou falar aqui para os irmãos é aquele exemplo clássico, talvez vocês já tenham ouvido, daquele tipo de profecia que é uma única profecia, mas se cumpre várias vezes ao longo do tempo, né? E
E essa que eu vou mostrar agora para os irmãos é uma delas, né? Ela já se cumpriu, né? Já se cumpriu uma vez, mas ela aguarda ainda, está pendente ainda do seu cumprimento final e principal, né? Que é justamente esse cumprimento escatológico, esse cumprimento que será no final dos tempos, né? Está lá Miqueias, capítulo 4, versos 1 ao 5. Veja lá como começa, eu até grifei, né? Nos últimos dias, né? Isso indicando, portanto, também essa 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 profecia para os tempos do fim, né? Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima das colinas, e os povos de todo o mundo irão até lá. Aleluia, né? Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, a sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá o conflito entre as nações poderosas e distantes. Elas forjarão suas espadas para fazer arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos, né? Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor nosso Deus para sempre. Amém, né, irmãos? Essa palavra é maravilhosa. É uma palavra que nos traz uma grande esperança, né? Muito embora já tenha havido um certo cumprimento dela, quando do retorno do cativeiro babilônico lá, a libertação do povo de Israel, mas isso fica muito claro para nós que essa é uma profecia também para os últimos dias, né? E eu vou ler aqui, vou colocar para os irmãos, essa conclusão não é minha, é óbvio, né? São de teólogos renomados, teólogos respeitadíssimos. Vou citar aqui, por exemplo, esse que eu vou ler esse trecho, é um texto de Bruce Waltke, né? Não sei se assim se pronuncia também, é um grande teólogo, professor evangélico reformado de Antigo Testamento, né? Exerceu o cargo de professor de Antigo Testamento lá no Seminário Teológico de Dallas, é formado em Harvard, enfim, né? E talvez o ponto alto do currículo dele seja que ele é um servo do Senhor, né? Mas enfim, o texto diz assim, o que ele fala, o comentário dele a respeito desse texto que nós acabamos de ler, né? De Miqueias aqui, 4, 1 a 5. Nessa visão, Miqueias apresenta a imagem final e consumada, com o Monte Sião estabelecido para sempre, como o centro do culto e da moral e de todas as nações. Nos oráculos subsequentes, ele apresenta os passos pelos quais isso será cumprido. A primeira fase do cumprimento da profecia ocorreu com o retorno da Babilônia e a reconstrução do segundo templo. Então, a primeira fase do cumprimento da profecia aconteceu, como eu disse para os irmãos. O estágio seguinte, muito mais abrangente, realizou-se quando Cristo ascendeu ao santuário celeste e ao tipo terrestre concluído. Quando Cristo, portanto, subiu aos céus, né? E a terceira fase, né, o que ainda está para se cumprir, é por isso que nós esperamos, né, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós ansiamos. A terceira fase, o momento do apogeu, será consumada nos novos céus e na nova terra, quando os reis da terra trouxerem ao seu esplendor a nova Jerusalém descida do céu. Irmãos, aí ele coloca aqui, Apocalipse,
perdão, tá, mas é errado, é Apocalipse, né? A abreviação de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, 10, 22 e 27. Se os irmãos depois for compararem, eu vou colocar aqui, aliás, mas se os irmãos depois compararem esses versículos, né, com o texto de Miqueias 4, aí, capítulo 4, verso 1 a 5, os irmãos vão reparar na similaridade, né, dos textos e vão observar que realmente se trata de uma profecia escatológica que foi praticamente repetida aqui pelo apóstolo João em Apocalipse, né, quando escreveu isso aqui. Então tá lá. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais, não mais existia. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém, né, meus irmãos? Como nós vimos, partindo para o fim aqui do nosso estudo, as profecias de Miqueias foram sim para o povo de Israel naquele tempo, né? E tiveram já o seu cumprimento. Mas elas também são para nós hoje, porque essa profecia que nós lemos ainda está pendente de seu cumprimento e ela é reforçada aqui para nós mais uma vez em Apocalipse, né? E o que eu digo para os irmãos eu creio que creem nisso, mas talvez se algum mais descrente estiver assistindo algum dia esse vídeo, ou alguma oportunidade, vejam só, tudo que Miqueias disse aconteceu, tudo que ele predisse aconteceu com Israel. Então fica uma pergunta, vocês acham que tudo que ele predisse para nós não vai acontecer? É só uma questão de tempo, irmãos. E a palavra é muito clara a respeito disso. Mateus 24:35, né, passagem muito famosa, mas diz lá que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Irmãos, esse é o resumo do livro. Julgamento pelo pecado, o Senhor querendo trazer o seu povo, nós, né, isso é para nós hoje, para que nós nos consertemos, né, para que possamos encontrá-lo nesse dia, nessa alegria completa que será. Vamos orar para encerrar. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, pela tua palavra, Senhor, e nós queremos te dizer, ó Deus, que nós ansiamos por este dia. Essa é a nossa esperança, a nossa verdadeira esperança é o Senhor. É a vinda do Senhor que nos trará esse alívio, esse tempo de paz, esse tempo de gozo completo. Esse tempo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, Senhor. Nós ansiamos e esperamos por isso. Dá-nos ouvido para ouvir, dá-nos coração para obedecer, que possamos aprender com o profeta Miqueias. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.